Quando observamos nomes como Carl Jung, Freud, Einstein ou Mandela, uma sensação quase inevitável se instala: a comparação. As conquistas deles parecem titânicas diante das nossas rotinas comuns. Mas essa sensação de pequenez é uma ilusão criada por olharmos apenas para o resultado final da jornada alheia, sem considerar os passos dados no escuro, as dores caladas e as lutas travadas longe dos holofotes. O propósito da vida, segundo Jung, não nasce de grandes feitos que o mundo aplaude, mas sim da jornada interna que cada um percorre. A cada dia que vencemos o medo, enfrentamos nossos impulsos ou escolhemos crescer em silêncio, estamos nos aproximando de um propósito que é só nosso. Jung acreditava que entender a si mesmo era mais importante do que qualquer conquista externa. Para ele, a verdadeira transformação começa quando deixamos de olhar para fora em busca de sentido e começamos a olhar para dentro, reconhecendo nossas sombras e integrando-as. É nesse movimento de introspecção corajosa que nasce a nossa força. Jung dizia que aquilo que você mais evita é exatamente onde está a sua tarefa. E por mais contraintuitivo que pareça, é encarando nossas partes menos nobres que encontramos clareza sobre quem somos. A sombra, para Jung, é tudo aquilo que reprimimos: raiva, inveja, desejos escondidos, traumas e inseguranças. Ela mora no nosso inconsciente e se manifesta, muitas vezes, de forma sutis, nos julgamentos que fazemos dos outros, nas irritações sem explicação, nos comportamentos que repetimos sem perceber. Trabalhar com a sombra é como abrir uma porta trancada há décadas. Pode parecer assustador à primeira vista, mas é libertador. A pessoa que reconhece a própria raiva não é dominada por ela. Aquele que aceita sua vulnerabilidade não precisa mais escondê-la. Essa honestidade interna é a base da transformação real. Ao nos aceitarmos por completo, deixamos de viver em guerra interna e começamos a viver em harmonia. E é nesse estado que surgem os primeiros sinais de um propósito autêntico, alinhado com quem realmente somos. É importante entender que o autoconhecimento, por si só, não muda nada, ele apenas revela. A mudança vem da ação, e a ação exige coragem. Jung reforçava: não adianta saber o que precisa ser feito se você não age. A maioria das pessoas vive de forma reativa, esperando que algo aconteça para então reagir. Mas viver de forma ativa é o que realmente traz significado. Isso significa tomar decisões conscientes, buscar metas, iniciar conversas difíceis, se posicionar. A coragem não é a ausência de medo, é agir apesar dele. Muitas vezes o medo que sentimos é um sinal de que estamos no caminho certo. Ele nos mostra onde estão os desafios que nos farão crescer. Jung dizia: onde está o seu medo, lá está a sua tarefa. Isso significa que aquela ideia que te empolga, mas também te paralisa, é exatamente onde mora o seu próximo passo. E quando você transforma esse passo em ação, começa a construir um propósito com as próprias mãos, dia após dia, escolha após escolha. Mas qual é o segredo para transformar autoconhecimento em prática? A resposta é simples, mas profunda: consistência. Não adianta reconhecer sua sombra uma vez e voltar a ignorá-la. O processo é contínuo. A cada situação da vida, você é convidado a responder: vou reagir como sempre ou vou agir com consciência? Essa escolha constante é o verdadeiro trabalho de integração. E isso não se limita à sombra. Envolve seus valores, suas crenças e tudo que você diz querer ser. Não é suficiente afirmar que você quer ter propósito. Você precisa vivê-lo. Quer ser uma pessoa mais gentil? Então pratique a gentileza até que ela se torne parte de você. Quer ser criativo? Produza mesmo sem inspiração. Quer deixar um legado? Comece agora. Tudo que tem valor precisa de prática e intenção. E quanto mais você vive de acordo com quem deseja ser, mais o propósito deixa de ser uma ideia distante e se torna realidade concreta.
Você é o que faz, não o que diz que fará. Chega um ponto da jornada em que você já não consegue mais se esconder de si mesmo. As desculpas perdem força, as máscaras ficam pesadas, o desejo por verdade se torna inevitável. E é nesse momento que muitas pessoas sentem dor. Reconhecer as falhas, os medos e as partes que você tentou esconder durante toda a vida é um processo que assusta, mas também cura. Jung nunca disse que seria fácil. Ele sabia que viver de maneira autêntica exige sacrifício. Sacrificar a imagem que você criou para agradar os outros. Sacrificar a zona de conforto onde tudo é previsível. Mas o que vem em troca é inegociável, uma vida com significado real. E esse significado só pode surgir quando você para de fugir do que te assusta e começa a usar tudo que você é, luz e sombra, como ferramentas de construção da sua própria história. Você não precisa ser perfeito, precisa ser inteiro. E isso, por si só, já é revolucionário. O mundo moderno nos vende a ilusão de que felicidade é ausência de dor. Mas Jung sabia que não existe luz sem escuridão. Ele dizia, mesmo uma vida feliz não pode existir sem um pouco de escuridão. O sofrimento, as frustrações e os fracassos fazem parte do tecido da existência. Eles não apenas moldam quem você é, como revelam que você ainda precisa aprender. Quando você é rejeitado, aprende resiliência. Quando falha, aprende humildade. Quando perde, aprende a valorizar. E é justamente essa oscilação entre altos e baixos que dá profundidade à sua vida. Se tudo fosse sempre perfeito, a felicidade não teria valor. Portanto, quando algo ruim acontecer, não se pergunte por que isso está acontecendo comigo, mas sim o que isso está tentando me ensinar. Essa mudança de perspectiva transforma a dor em sabedoria, fracasso em experiência e medo em direção. O significado da vida não está em viver apenas momentos bons, mas em ser capaz de tirar sentido até mesmo dos ruins.